Vamos lá, parágrafo 26, função santificadora dos bispos. Parágrafo 26, função santificadora dos bispos. Diz assim então: o bispo, revestido da plenitude do sacramento da ordem, é o administrador da graça do sumo sacerdócio. Vamos lá. O bispo tem uma questão aqui que ainda nós não tínhamos falado, interessante. Bom, já falamos sobre a palavra bispo. A palavra bispo, na verdade, é uma abreviação da palavra episcopo. Lembra? É isso aí, não vamos nos esquecer. A palavra bispo vem de episcopo. No grego, episcopos, ou do latim episcopus, é o inspetor, o diretor, é aquele que consegue enxergar as coisas do alto, que vê por cima. Por isso ele supervisiona. Daí vem a palavra episcopo. Como aqui, né, a gente tem sempre aquele costuminho de abreviar as palavras, né, de tudo vira... A gente vai diminuindo, né, as palavras. Daí se originou então também a palavra bispo, que vem de episcopo. Esse é o bispo. E aí existe o seguinte: no sacramento da ordem, ele é dividido em 3 graus, sendo que o episcopado é o último e o supremo grau do sacramento da ordem. Por isso o Papa Paulo VI diz assim: revestido da plenitude do sacramento da ordem. Qual é o primeiro grau? Isso, parabéns para quem falou diaconato, ou diaconado, né? E aí, esse é o primeiro grau. Segundo grau, presbiterato ou presbiterado, é o presbítero. Nós chamamos de padre, sacerdote, mas é o presbítero. É o padre, o segundo grau. E o terceiro grau, o episcopado. Episcopo é ser bispo. Ser bispo é a plenitude, fala aqui então o Papa Paulo VI, é revestido da plenitude do sacramento da ordem. Ele é o administrador da graça do sumo sacerdócio. Administrador. Quem é o administrador? É aquele que cuida, é aquele que planeja, é aquele que administra. O administrador tem esta função. Ele administra o quê? Ele cuida do quê? Da graça. Da graça divina do sumo sacerdócio. O sumo sacerdócio é o sacerdócio de Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Especialmente aonde, diz o Papa? Na Eucaristia que ele oferece, ou que ele manda oferecer, e pela qual a igreja vive e cresce continuamente. Esta igreja, diz o Papa Paulo VI, esta igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis. Então a igreja de Cristo, este corpo místico, aonde que ele está? Está presente nas comunidades legítimas. Ué, padre, existem comunidades que são ilegítimas? Existe sim. Existem muitas comunidades que acabam saindo da comunhão com a Igreja Católica. Essas são ilegítimas. Infelizmente, nós sabemos de quantos padres, e às vezes até bispos, são raros, mas acontece também, de bispos que saem da comunhão da Igreja e da fé católica. Muito comum sacerdotes, temos vários sacerdotes que saíram da comunhão com a Igreja Católica e fundaram a sua própria igreja. Existe isso, padre? Existe também. Então, existem comunidades que são ilegítimas. Mas aonde está presente então Cristo? Nas comunidades legítimas, locais de fiéis. Elas mesmas, diz o Papa, unidas aos seus pastores. Então veja, o convite a igreja local deve estar unida ao seu bispo. Então nós devemos obediência, nós devemos respeito, nós precisamos estar unidas ao nosso pastor local, aqui da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton, que recebem no Novo Testamento o nome de igrejas. São as igrejas, os locais de encontro, de oração. Igreja vem de outra palavra grega, eclesia, que significa convocação ou convocados, é a assembleia, aqueles que foram convocados, aqueles que foram chamados, sendo que as primeiras igrejas, elas acabavam sendo essas convocações dentro da própria casa das famílias, não existia um local de encontro. Por isso se encontravam nas casas,
As casas, e aí privilegiava-se as casas de pessoas mais abastadas, porque eram casas maiores e poderiam abrigar mais pessoas. São em cada território, diz o Papa, o povo novo, chamado por Deus no Espírito Santo e em grande plenitude. Somos chamados de o povo novo. Se existe um povo novo, é porque existe um povo velho. Este povo velho se refere ao povo antes de Jesus. Então, o povo novo vem a partir do Espírito Santo, enviado por Jesus. Que aí nós chegamos nesta plenitude. Este é o povo novo, povo que caminha pelo Espírito Santo. Não é à toa que esse programa se chama Tempo Novo, porque nós queremos justamente que este programa seja guiado pelo Espírito Santo, vivendo um tempo novo. É o tempo de Pentecostes, é o tempo da igreja, é o tempo da unção. Nelas, diz o Papa, se reúnem os fiéis por meio da pregação do Evangelho de Jesus e se celebra o mistério da ceia do Senhor. Então, olha, o que fazem os fiéis nessas igrejas? Eles se reúnem. Ser igreja é estar reunido. Já ouvi muitas vezes aquele papo das pessoas que dizem: eu não preciso da igreja, eu vivo sozinho a minha fé. Não foi isso que Jesus sonhou. Não foi isso que Jesus deixou para nós. Ele deixou para nós uma igreja, uma assembleia dos convocados. Ou seja, ser corpo de Cristo, estar com Cristo, é estar unido a uma igreja. Mas lá na minha igreja tem fofoca, lá na minha igreja tem divisões, na minha igreja tem isso, tem aquilo. Claro, gente, é um lugar de pecadores. Vamos encontrar tudo isso. Aonde tem gente, aonde tem ser humano, tem confusão. Infelizmente, nós ainda estamos num processo de santificação. Estamos buscando. E é justamente neste contato com os outros que nós vamos buscando nos aperfeiçoar, crescermos. Então, nela os fiéis se reúnem. Para quê? Pregação do Evangelho de Cristo. Veja, a comunidade não pode se reunir para outras coisas que não seja para ouvir a palavra de Deus. Não vamos lá para falar de nós mesmos, dos nossos feitos, das nossas visões, das nossas vontades. Não, nós vamos para falar do Evangelho, da Boa Nova, onde se celebra o mistério da ceia do Senhor. Vamos também para partilhar o pão, é a Eucaristia. Eucaristia é a ação de graças, é o Cristo que se deixa, que se mostra, que se apresenta. Hoje eu escutei uma história bem legal. Eu li uma história legal que querendo fazer um paralelo, né, com a Eucaristia. Contava a história de um casal onde o marido ajudava a esposa todos os dias num árduo serviço caseiro, que era quebrar as nozes, selecionar essas nozes, empacotar e colocar para congelar. Então isso era um trabalho constante deste casal. E assim como todas as outras plantas, também as nozes têm o seu período. Então, no período em que as nozes estavam ali produzindo, recolhia essas nozes, quebravam a casca, selecionava e colocava para congelar. O que aconteceu é que, neste tempo, este senhor veio a falecer. A sua filha, tendo passado este tempo, um dia abriu o congelador e lá estavam essas nozes. E ela então ficou recordando do seu pai e disse: puxa vida, o meu pai se foi, mas o alimento que ele preparou ficou aqui. E aí a pessoa que escreveu esse texto fazia um paralelo com a Eucaristia. Jesus se foi, mas o alimento que ele deixou um alimento preparado para nós. Claro, gente, toda comparação é falha. Jesus deixou a si mesmo, ele é o corpo. Mas como para aquela pessoa que encontrou aquele alimento fez recordar da preocupação e do cuidado do seu pai em deixar aquele alimento, é a mesma correlação que nós podemos fazer com Jesus, que teve essa preocupação de nos deixar um alimento. Vamos lá, vamos em frente, senão não vai dar tempo de terminar. Os fiéis se reúnem então para a pregação do Evangelho, para celebrar o mistério da ceia do Senhor, para que pela carne e o sangue do corpo do Senhor se manifestem unidos todos os irmãos. Por isso nós chamamos a Eucaristia também de comunhão,
porque ali nós fazemos comunidade. Cada comunidade reunida em volta do altar, sobre o mistério sagrado do bispo, é símbolo daquela caridade e daquela unidade do corpo místico sem a qual não pode haver a salvação. Então nós nos reunimos em volta deste altar. O ministério do bispo, mesmo que não seja o bispo quem esteja presidindo, porque o bispo não tem como estar em todas as paróquias, mas estão ali sacerdotes que assumem aquela comunidade em nome do bispo. Cristo está presente nessas comunidades, por mais reduzidas, pobres, dispersas que sejam, e congrega pelo seu poder a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Vamos dizer, pode ser aqui na Catedral, que nós estamos no centro de Guarapuava, na Igreja Mãe, ou numa igreja do interior, uma pequena capela que se reúne uma meia dúzia de pessoas. Ali está a unidade do corpo místico de Cristo, ali está presente o próprio Cristo. Na verdade, diz o Papa, a participação no corpo e no sangue de Cristo não opera outra coisa senão a nossa transformação naquilo que recebemos. Eu gosto muito dessa palavra, que é de São Leão Magno. Vou repetir. A participação no corpo e no sangue de Cristo não opera outra coisa senão a nossa transformação naquilo que recebemos. Nós nos transformamos naquilo que recebemos. O que nós recebemos? A Eucaristia. Nós vamos nos transformando em Cristo. Nós vamos nos transformando na Eucaristia. E é esse o convite então para nós. Estejamos abertos e possamos viver a Eucaristia, este encontro com o próprio